Que seu dia seja abençoado e repleto de paz. Hoje, a gente tem um verdadeiro quebra-cabeça histórico em mãos. A ciência moderna, com tudo que ela nos trouxe, sabe? Foguetes, smartphones, ela explodiu na Europa. E especificamente na Europa depois da Reforma. A pergunta é, por quê? Por que ali e... por que naquela época e não em outras grandes civilizações que também tiveram mentes brilhantes? Pois é, essa é uma questão que desafia muitas das nossas suposições. Geralmente a gente ouve aquela história de que a ciência nasceu apesar da religião, sabe? Num conflito heróico da razão contra a superstição. Exatamente, mas a fonte que a gente vai analisar hoje vira essa narrativa assim de cabeça para baixo. Vamos mergulhar no capítulo 7, pensando os pensamentos de Deus depois dele, do livro E se Jesus não tivesse nascido, de Don James Kennedy. E a tese dele é radical. A revolução científica não aconteceu apesar do cristianismo, mas sim por causa dele. É bem forte essa afirmação. Muito. O autor nos provoca a pensar que, se Cristo não tivesse vindo, talvez, sei lá, a gente não teria luz elétrica, nem computadores, nem micro-ondas. Vamos tentar entender esse argumento? Pois é, essa ideia bagunça completamente o que a gente costuma ouvir, né? Aquela história de que religião e ciência são como água e óleo. Durante muito tempo, céticos e historiadores eles construíram essa muralha, defendendo que uma pessoa precisava escolher, ou a fé cega ou a razão científica. Não tinha meio termo. Mas o livro aponta uma ironia que eu achei fantástica. Nas últimas décadas, com a ascensão do movimento ambientalista, alguns pensadores, muitos deles não religiosos, começaram a acusar o cristianismo de algo totalmente diferente. Eles dizem que o cristianismo é o culpado por ter criado a ciência, que eles agora veem como uma espécie de monstro de Frankenstein tecnológico que tá, devorando o planeta. O que é incrível, porque de repente o cristianismo passa de inimigo da ciência para o pai do monstro. E essa reviravolta, segundo o autor, nos força a abandonar essa visão simplista de conflito e fazer uma pergunta mais profunda. Quais eram as condições filosóficas e culturais necessárias para a ciência moderna surgir? O que tinha de tão especial naquele pedaço do mundo, naquele momento da história? Ótima pergunta. E para fortalecer a tese de que foi algo único, o autor faz uma espécie de processo de eliminação, olhando para outras grandes culturas. Ele começa com os gregos. Intelecto brilhante, lógica, filosofia. Por que a ciência moderna não nasceu lá? Segundo o texto, o problema era a atitude. Para os filósofos gregos, como Platão, o mundo físico era visto como imperfeito, sabe? Uma sombra de um mundo ideal. Então a natureza era um objeto de contemplação. Um exercício para a mente, mas não algo para, digamos, sujar as mãos. Eles queriam entender o mundo, mas a ideia de intervir, de manipular, fazer experimentos, isso não fazia parte do projeto deles. Certo, era uma ginástica mental. E essa atitude contrasta totalmente com a dos hebreus, que o autor analisa logo em seguida. Para eles, a natureza não era nem uma ilusão, nem um quebra-cabeça. Era, acima de tudo, uma prova da glória de Deus. Exatamente. Como diz o Salmo, os céus declaram a glória de Deus. O foco era o louvor, era a teologia. A natureza apontava para o Criador. Não era um fim em si mesma para ser dissecada. E o autor segue essa linha de raciocínio para outras visões de mundo. Por exemplo, o animismo, que está presente em muitas culturas tribais. Como é que alguém poderia fazer experimentos que envolvem cortar uma árvore ou quebrar uma rocha se acreditasse que ali habita um espírito? Seria um sacrilégio. Um ato de sacrilégio, exatamente. Faz todo sentido. E nas religiões orientais, como o hinduísmo ou o budismo, qual é o argumento do livro aí? A barreira ali, segundo a fonte, era a doutrina de que o mundo material é, em última análise, uma ilusão, ou maia. Se o mundo que a gente percebe não é real, por que dedicar uma vida inteira para estudar as leis e o funcionamento dele? Seria como tentar mapear a geografia de um sonho. Não existe um incentivo fundamental para a investigação empírica. Ok, o argumento sobre as outras culturas faz sentido, mas e os árabes? O livro menciona que durante a Idade Média eles preservaram os escritos de Aristóteles e fizeram avanços incríveis na matemática, na ótica, na medicina.
Isso parece um terreno muito fértil. O que o autor diz que foi a barreira real ali? É um bom ponto e o autor aborda isso. Ele reconhece as contribuições árabes, mas aponta para um obstáculo filosófico crucial dentro do Islã, o fatalismo. A forte crença de que tudo o que acontece é pré-determinado pela vontade de Alá, o Kismet. Se o resultado de tudo já está escrito, o incentivo para fazer experimentos e tentar manipular as variáveis do mundo natural diminui drasticamente. Ah, entendi. Para que testar se o resultado já está definido? Entendi. Então, a tese do livro é que não bastava ter mentes brilhantes. Era preciso uma visão de mundo específica, um conjunto de pressupostos sobre a realidade que tornasse a investigação científica não apenas possível, mas desejável. Exato. E o argumento central é que o cristianismo, especialmente depois da Reforma, forneceu esse terreno fértil. Exatamente. O autor cita um estudioso, Malcolm Jeeves, que usa uma ótima analogia. Ele diz que foi necessária uma mistura certa para detonar a reação em cadeia que levou à explosão do conhecimento. Essa mistura, segundo o livro, foi a fusão do rigor racional grego com o impulso teológico que veio da redescoberta da Bíblia na Reforma. Então, se o argumento é que o cristianismo forneceu esse terreno fértil, a pergunta óbvia é: o que tinha nesse terreno? Quais eram exatamente os ingredientes dessa visão de mundo que fizeram a ciência florescer? O livro detalha 3 pilares fundamentais. O primeiro é a crença no universo racional. A ideia de que o mundo foi criado por um Deus único, lógico e inteligente, e não por deuses caprichosos e em conflito. Se o Criador é racional, a criação deve refletir essa racionalidade, operando segundo leis consistentes e previsíveis. E essa previsibilidade é a base de tudo, certo? A ciência simplesmente não funciona se as leis da física mudam a cada terça-feira. A gente assume que a gravidade vai funcionar amanhã do mesmo jeito que funcionou hoje. O autor argumenta que essa confiança na ordem do universo vem diretamente da crença em um legislador divino. Precisamente. O segundo pilar que o texto destaca é o que ele chama de mandato cultural, tirado de Gênesis 1, versículo 28. A ordem de Deus para a humanidade sujeitar a terra e dominar sobre ela. Segundo o autor, os cristãos da Reforma interpretaram isso não como uma licença para destruir, mas como uma diretriz para estudar, administrar e desenvolver o potencial da criação para o bem da humanidade e para a glória de Deus. Isso muda tudo. Não era mais só para contemplar, como os gregos, ou só para louvar, como os hebreus. Havia um propósito prático e teológico para investigar a natureza. O mundo era visto como uma dádiva a ser desvendada e utilizada. E isso nos leva ao terceiro pilar, que é o mais surpreendente e contraintuitivo de todos: a doutrina do pecado. Espera, como a crença de que somos pecadores ajudou a criar a ciência? Isso parece o contrário do que se esperaria. Ponto mais forte do argumento do autor. Os gregos tinham uma confiança quase absoluta na capacidade da razão humana de desvendar o universo. Já os reformadores, com sua forte ênfase na doutrina do pecado, acreditavam que a mente humana, assim como todo o resto, tinha sido corrompida pela queda. Nossa razão era falha, tendenciosa e podia nos enganar facilmente. Ok, ainda estou tentando conectar os pontos. Se a nossa razão não é confiável, como isso ajuda a ciência? A consequência direta é: se eu não posso confiar apenas na minha teoria ou na minha lógica, eu preciso de um juiz externo para validar minhas ideias. E que juiz é esse? O experimento. O experimento, a observação, o teste empírico. Foi essa humildade teológica, essa desconfiança na própria mente, que tornou a experimentação absolutamente essencial. E a união da teoria racional com o teste empírico é, por definição, o método científico. Nossa, isso é impressionante. Então, a tese do livro é que a humildade teológica, a desconfiança na própria mente, Exato. foi o que forçou a ciência a se tornar empírica. É o oposto do que se imagina, que a ciência nasceu de uma confiança total na razão humana. É o oposto do que se imagina, que a ciência nasceu de uma confiança total na razão humana. Uma teoria sobre a gravidade não bastava. Era preciso soltar a maçã e ver se ela caía, de novo e de novo. E a figura que o livro destaca como personificação disso
é Francis Bacon, um dos pais do método científico. A metáfora que ele usava e que o autor ressalta é central para o argumento. Bacon dizia que Deus nos deu 2 livros para estudar: o livro das Escrituras, que revela a vontade de Deus, e o livro das criaturas, a natureza, que revela o poder de Deus. Estudar ciência era para ele uma forma de adoração, uma maneira de entender a mente do Criador através de sua obra. Essa ideia de 2 livros elimina completamente a noção de conflito. Mas e os exemplos clássicos? O que o livro diz sobre o caso de Galileu, que é sempre usado como a prova definitiva da guerra entre ciência e religião? O autor dedica um bom tempo a desconstruir esse mito. Ele argumenta que o conflito de Galileu não foi com a Bíblia, foi com o sistema científico da época, a cosmologia do filósofo grego Aristóteles, que a Igreja Católica tinha adotado como sua ciência oficial. O próprio Galileu era um católico devoto e escreveu longamente sobre como suas descobertas sobre o sistema solar não contradiziam as Escrituras, mas sim a interpretação aristotélica que a Igreja defendia. Então, o argumento é que foi um conflito de ciência antiga contra ciência nova, com a Igreja do lado da ciência antiga, e não um conflito de ciência contra fé. Exatamente. Era um sistema filosófico entrincheirado contra uma nova descoberta empírica. E o movimento que Galileu ajudou a iniciar ganhou uma força impressionante. Um dos exemplos mais poderosos que o livro traz é a fundação da Royal Society de Londres em 1660. A Royal Society. Talvez a mais prestigiosa instituição científica do mundo. E o que tem de especial na origem dela? O autor aponta que o núcleo inicial da sociedade era formado por puritanos, um grupo de cristãos reformados muito devotos, e ele traz um dado estatístico assim impressionante. Em 1663, 62% dos membros da Royal Society tinham origem puritana. Espera aí, 62% eram puritanos. Mas eles não eram uma minoria, muitas vezes perseguida na Inglaterra daquela época. Como eles tiveram uma influência tão desproporcional na instituição científica mais importante do país? Esse é um dado que o livro traz que me deixou realmente curiosa. O autor sugere que a teologia puritana, com sua ênfase no estudo diligente, na ordem, no trabalho como vocação e na busca pela glória de Deus em todas as esferas da vida, criou o ambiente perfeito para o florescimento da investigação científica. E a lista de pioneiros que compartilhavam essa fé é longa e impressionante. Vamos a alguns nomes. O livro cita Johannes Kepler, o astrônomo que descobriu as leis do movimento planetário. A frase que dá nome ao capítulo é dele. Ele via seu trabalho como uma tentativa de pensar os pensamentos de Deus depois dele. Que imagem poderosa. É uma visão profundamente teológica do ofício científico. Ele se via quase como um sacerdote decifrando o livro da natureza, como ele mesmo escreveu. Depois tem Blaise Pascal, gênio da matemática, inventor da primeira calculadora, que também foi um dos maiores defensores da fé cristã. E claro, Isaac Newton. O livro o descreve como talvez o maior cientista de todos os tempos, e nos lembra que ele escreveu mais sobre teologia e estudos bíblicos do que sobre física ou matemática. É verdade. A citação dele na obra Principia é definitiva. Este belíssimo sistema do Sol, planetas e cometas só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. E a lista continua. Michael Faraday, pioneiro da eletricidade, Louis Pasteur, o pai da bacteriologia, Gregor Mendel, o fundador da genética, Robert Boyle, o pai da química moderna. São dezenas de gigantes que fundaram campos inteiros da ciência e que, segundo o autor, eram cristãos devotos que acreditavam na Bíblia como a palavra de Deus. É nesse ponto que o autor faz sua afirmação mais forte e, francamente, provocadora. Ele literalmente escreve: "Os criacionistas inventaram a ciência." É uma frase claramente desenhada para chocar e forçar o leitor a reavaliar a narrativa padrão. Sem dúvida. Ele está usando o termo criacionista, em seu sentido histórico original, alguém que acredita em um criador, para argumentar que essa crença não foi um obstáculo, mas sim o combustível que impulsionou a revolução científica. É uma inversão completa da narrativa que a gente aprende. Ok.
Se o argumento do livro é que a ciência tem raízes tão profundas no cristianismo, a grande questão é: o que mudou? Como chegamos a essa percepção de conflito tão generalizada hoje? O livro aponta um ponto de virada muito claro. A publicação de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, em 1859. Segundo o autor, a teoria da evolução não foi apresentada apenas como uma teoria científica, mas foi forjada e utilizada por muitos como uma arma filosófica contra a fé, criando o que ele chama de uma falsa dicotomia, ou a ciência ou a Bíblia. E quais foram as consequências dessa dicotomia, segundo a análise? O texto aponta para o rápido declínio do cristianismo na Inglaterra vitoriana após a popularização do darwinismo, e mais recentemente para a suposição quase automática de muitos jovens de que a ciência já refutou a religião. Essa ideia de que é preciso escolher um lado se tornou senso comum, mesmo para quem não conhece a fundo nem a ciência, nem a teologia. O autor também critica uma frase que a gente ouve muito, às vezes até dentro das igrejas. A Bíblia não é um livro de ciências. Parece uma forma de evitar o conflito, né? Cada um no seu quadrado. Sim, uma tentativa de paz, mas o autor a vê como uma capitulação desastrosa. Ele argumenta que a realidade é uma só, e que teologia, história e ciência são apenas lentes diferentes para olhar para essa mesma realidade. Elas não podem ser totalmente separadas. Para ilustrar, ele usa o exemplo da ressurreição de Cristo. Como ele aplica isso à ressurreição? Evento histórico? Com certeza. Mas, segundo ele, também é um evento científico, no sentido de que faz uma alegação sobre o mundo físico. Um corpo que estava morto voltou a viver. Envolve biologia, física, química. Se você remove a parte factual e histórica, dizendo que é apenas um mito simbólico, o que sobra? O autor argumenta que sobra uma fé vazia, sem base na realidade, e que as pessoas percebem isso. É um argumento forte. Recapitulando então, a análise de hoje nos trouxe a perspectiva do livro de Don James Kennedy, que defende que, longe de ser um adversário, uma visão de mundo cristã específica forneceu os alicerces necessários, um criador racional, um propósito para explorar a natureza e a humildade para testar nossas próprias ideias, para que a ciência moderna pudesse nascer. E que as tecnologias que nos cercam hoje podem ter uma dívida inesperada com essa herança. Na nossa próxima análise, continuaremos a explorar as ideias deste mesmo livro. E tudo isso levanta uma questão importante para refletirmos. Se a ciência, como argumenta esta fonte, nasceu de uma visão de mundo específica que lhe dava propósito e fundamento, quais seriam as consequências a longo prazo para a própria ciência ao se desvincular completamente das raízes filosóficas e teológicas que um dia a nutriram? Que Deus abençoe todos os ouvintes.